Caros amigos, estamos de volta. A palavra depressão é originada ou oriunda da expressão latina deprimere, que significa puxar para baixo, ir para baixo, cair. Essa é a expressão original do termo, etimologicamente falando. A expressão depressão, no entanto, no passado, era associada à expressão melancolia, uma expressão antiga, graças às doutrinas de Hipócrates, o pai da medicina grega, Galeno e outros, que associavam o fenômeno da depressão a uma problemática da bilis, principalmente da bilis negra, por conta de uma teoria pseudocientífica ou mística na época que atribuía ao fígado, um dos órgãos mais importantes, e o cérebro não tinha nenhuma conceituação de importância na época. Hoje, com os avanços da ciência, nós sabemos que a depressão é uma problemática que envolve, às vezes, uma dimensão orgânica, uma dimensão emocional e as suas consequências sociais, comportamentais e éticas. A depressão é um dos problemas mundiais hoje de saúde pública. Está projetada para 2020, segundo a Organização Mundial de Saúde, de ser o primeiro motivo de afastamento de trabalho e de aposentadoria por invalidez. A depressão é a causa principal do suicídio, que tem crescido de maneira vertiginosa, quase que como uma pandemia. São, segundo as estatísticas mais recentes, cerca de 300 milhões de depressivos crônicos, o que significa dizer que o número é muito maior do que esse, porque muitas pessoas que estão deprimidas não se encaixam nessa estatística porque não buscam tratamento, porque não são catalogados. A depressão é uma problemática muito séria, tem chamado a atenção atualmente por causa dos seus efeitos, das suas consequências e por conta da facilidade de comunicação, dos estudos a esse respeito. A depressão é uma problemática tão difícil que o depressivo costuma dizer que dorme ruim e acorda pior. O acordar, o despertar no dia seguinte, às vezes é pior do que o seu adormecer. No processo da depressão, existe uma série de fatores e, curiosamente, a ciência não tem uma explicação total para a causa da depressão. Existem fatores que contribuem, elementos que favorecem a depressão, algumas explicações e alguns tratamentos. Mas não existe uma compreensão total da depressão. A depressão ainda é um desafio para as ciências atuais. Os sintomas são desde falta de prazer em relação às coisas, há uma insatisfação como se nada tivesse bom, porque no fundo é uma insatisfação do indivíduo com ele mesmo, até fenômenos de ansiedade, falta de apetite, ou muito apetite, insônia, ou muito sono, até os sintomas mais graves como alucinação, delírio, ideação suicida, e outros fenômenos que afetam o comportamento, a linguagem, a interação, a memória. Muitas problemáticas de memória têm, no fundo, às vezes, um sintoma de humor deprimido, em que a pessoa não consegue ter interesse pelas coisas e, por isso, não retém as informações da memória. A depressão, essencialmente, muda de pessoa para pessoa. Não tem um deprimido igual ao outro, porque a depressão se manifesta de maneira muito subjetiva e singular, embora esses sintomas gerais e clássicos. Mas uma coisa nós costumamos dizer que é clássica e básica na depressão: a falta de vitalidade. Nós dizemos, inclusive, baseado num grande estudioso da depressão atualmente, que é depressivo, o senhor Andrew Solomon, que não é psicólogo nem psiquiatra, é um jornalista americano, que lançou uma obra chamada Demônio do Meio-Dia, falando da sua vivência depressiva. Ele costuma dizer que o oposto de depressão não é felicidade. O oposto de depressão é vitalidade. O indivíduo deprimido normalmente tem fadiga, tem um cansaço. Aquilo que ele fazia de maneira habitual e rotineira no seu trabalho, agora ele faz as mesmas coisas, mas chega em casa estourado, cansado, com o corpo moído, como se costuma dizer. É essa a experiência do fenômeno da depressão. Quase sempre o cansaço que começa, aquele cansaço, aquela fadiga além do convencional, já é um sintoma de pré-depressão, já é um alerta para todos nós. A depressão é tão curiosa que, na verdade, afeta todos, e todos estamos em cursos, podendo vivenciar alguma problemática dessa natureza em algum momento da vida. No entanto, o que nos interessa mais é o que fazer diante do fenômeno da depressão. Quais os tratamentos ou qual o tratamento? Nós sempre recomendamos o tratamento especializado, acadêmico, porque em algumas problemáticas depressivas existe uma repercussão de caráter físico, orgânico, o indivíduo fica, seja porque já vem com uma estrutura de deficiência de neurotransmissores, de alteração neuronial, o que precisa do estímulo medicamentoso,
da questão química, bioquímica, seja porque não vem com essa estrutura, mas por conta de uma depressão já instalada durante muito tempo, parou de produzir as substâncias que geram prazer, parou de ter uma harmonia química cerebral, a depressão acabou afetando o quimismo cerebral e precisa também da farmacologia. Em muitos casos, a farmacologia é necessária ao lado dela. Em alguns casos, principalmente casos mais brandos, às vezes a pessoa responde bem à terapêutica homeopática, algumas medicações homeopáticas, as terapias alternativas de maneira geral, que vêm colaborando com uma saúde, com uma dimensão mais holística, as terapêuticas psicoterapêuticas, seja as psicoterapias tradicionais, sejam as terapias e as autoterapias na autoajuda, na leitura edificante, que também é um processo psicoterapêutico, mas, sobretudo, todas essas terapêuticas são ajudas, são ferramentas, mas o indivíduo precisa também se ajudar, precisa também colaborar, precisa também se envolver. Se ele ficar esperando que o psicoterapeuta resolva a questão depressiva dele, se ele ficar esperando que o medicamento resolva a depressão, o medicamento age nos sintomas, na insônia, na falta de disposição, mas o medicamento não vai resolver uma questão que o indivíduo não conseguiu resolver com ele mesmo. A depressão, diz a doutrina espírita, é uma problemática do espírito que se manifesta no corpo. Logo, o corpo precisa ser tratado, como diz Allan Kardec, o efeito precisa ser tratado, mas é necessário mergulhar também nas causas. É necessário também fazer o mergulho nas problemáticas que geraram aquela repercussão orgânica, emocional, psicoemocional. Então, se é uma problemática do espírito, o espírito, isso é, o ser emocional, o ser interior, precisa ser tratado. Dizem as entidades espirituais que em todo processo depressivo há sempre um espírito com consciência de culpa. Uma culpa que ele carrega inconsciente, que pode ser desta e possivelmente de outras existências, e que se manifesta por um estímulo, por um trauma, por um evento de vida, ou por uma circunstância qualquer, uma perda, um luto, ou uma outra circunstância que deflagra o processo depressivo, mas que já tinha nele a matriz, já tinha nele a tendência, que é uma tendência à consciência de culpa inconsciente, de atos que ele não se recorda, muitas vezes de existências anteriores. Então é necessário trabalhar tudo isso. Trabalhar a culpa, trabalhar a autoestima, a alegria de viver, trabalhar a necessidade do indivíduo amar e ser amado, exercitar, treinar a fraternidade, solidariedade, fazer labor terapia, como diz o espírito Filomeno de Miranda, né? Às vezes o depressivo não consegue concentrar, ele pega uma página, se a página é muito longa, ele não consegue. Então que ele faça alguma coisa que ele consiga concentrar, às vezes um trabalho edificante. Óbvio que nós concordamos também que as atividades físicas em geral, as atividades, os exercícios físicos colaboram com prazer, não apenas a musculação, mas também a atividade física social que o indivíduo transpira, que o indivíduo sua, portanto produz os neurotransmissores, as endorfinas, e ao mesmo tempo está sintonizado com o bem através de uma ação social moral, uma doação de cesta básica, uma atividade filantrópica que seja. Isso muito ajuda, e naturalmente que procurar renovar-se moralmente, perguntar o que é que a depressão quer me dizer, o que é que ela vem me ensinar. Toda depressão também é um processo de convite ao amadurecimento do indivíduo. O convite é uma reformulação do ego em uma linguagem psicológica, e a doutrina espírita explica através de uma mudança interior. James Hollis, um terapeuta americano atual, discípulo das terapias de Carl Gustav Jung, costuma defender a ideia de que a depressão não deve ser vista apenas como uma espécie de entidade satânica que deve ser afastada ou reprimida, mas sim como uma grande mensagem que nós devemos decodificar. Ele chama a depressão, no seu livro Pantanais da Alma, a um pantanal. E ele vai dizer que todo vale bonito tem também um pantanal, um pântano pelo qual o indivíduo passa. Então é necessário compreender o pântano para também entender o vale. A depressão é esse mergulho no lado inferior, inferno, entre aspas, na expressão latina infernos, o local interior, ou seja, mergulhar no lado sombrio, nos nossos demônios internos, para se conhecer mais. É um grande convite ao amadurecimento. Ao invés de indivíduo apenas cultivar, eu estou deprimido, eu não vou mudar de hora para outra, não vou forçar uma coisa que eu não estou sentindo, mas eu vou aproveitar a depressão para me conhecer, para ler uma página, para tentar entender o que é que a depressão quer me dizer, para me encontrar e encontrar um sentido para a minha vida. Porque não é à toa que nós estamos vivendo uma depressão quase que coletiva. É porque talvez a nossa sociedade esteja marchando por um caminho que não é o ideal. Por que tanta depressão? Por que tanto conflito? Por que tanta vivência difícil?
Porque, no fundo, a nossa sociedade materialista, imediatista, consumista, tem alimentado naturalmente esses processos todos. É um sinal de que alguma coisa não vai bem em nossa sociedade e nós estamos gerando e alimentando esses processos depressivos. É necessário mudar o paradigma, vitalizar uma nova mentalidade que não seja apenas numa visão materialista, imediatista, sensualista e consumista que tem gerado a depressão como efeito inevitável e natural.